Livro Porcos na Sala. Introdução. Muito tem sido escrito, hoje em dia, sobre os demônios. Mas poucos são os autores que têm tratado por extenso os aspectos práticos para a libertação de espíritos demoníacos. É deste ponto de vista prático que este livro é apresentado. É principalmente um manual para a libertação. A Igreja está acordando depressa para a necessidade desse ministério. Ele representa uma faceta da obra de restauração do Espírito Santo dentro da Igreja nesses dias. Este livro também é um toque de clarim para a luta espiritual total. A Igreja e o crente individual devem ir além do conceito de libertação pessoal ao conceito de luta espiritual contra as potestades espirituais, que são chamadas em Efésios 6,12 de as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, aqui estão algumas respostas sobre como agir na libertação e na luta espiritual. Reconheço com profunda gratidão a influência do Dr. Derek Prince no meu ministério. Muitos dos princípios de libertação refletidos nesta obra são frutos dos seus ensinos sólidos e fundamentais. Quero expressar aqui a minha gratidão pela licença concedida por ele. Capítulo 1. Porcos na Sala. Os espíritos demoníacos podem invadir e habitar corpos humanos. Esse é o seu objetivo. Habitando numa pessoa, eles ganham uma vantagem maior no controle dessa pessoa do que se estivesse que trabalhar do lado de fora. Quando os demônios habitam no corpo humano, uma pessoa diz: esse aí tem espíritos imundos, ou diz que ela está possuída por demônios. A palavra traduzida possuído, na versão bíblica feita pelo rei James, é a palavra grega daimonizaimon. Muitas autoridades em língua grega dizem que essa tradução está errada, porque ela deveria ser traduzida por endemoniado ou ter demônios. A falta de entendimento tem sido resultado da aplicação da palavra possuído, que significa dominação por completo. Nesse sentido, um cristão nunca poderia ser possuído. Ele não poderia ser possuído por outro além de Deus. O cristão não poderia ser possuído pelos demônios porque ele é possuído por Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Os cristãos devem sempre considerar os demônios como habitantes transgressores, dispensáveis e indesejáveis. O transgressor é aquele que ilegalmente e sorrateiramente toma o território de outra pessoa. Os transgressores podem continuar as suas obras ilegais até que sejam enfrentados na base dos direitos legais. Jesus comprou o crente com seu próprio sangue e fez do seu sangue o guarda de sua própria vida. Satanás não tem direito ao cristão. É responsabilidade do cristão defender-se. Demônio nenhum pode ficar quando o cristão expulsa em nome de Jesus. Lá em Tiago 4,7, a palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Os demônios consideram como sua casa o corpo das pessoas em que residem. Lá em Mateus 12,43, a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. Não é incomum os demônios falarem através das pessoas que estão sendo libertas. Tenho ouvido os espíritos imundos declararem: esta é minha casa, com referência ao corpo da pessoa. E eles tentam enganar tanto a pessoa que está sendo liberta como o ministro de libertação, para pensarem que eles têm direito àquele corpo. Nenhum demônio pode afirmar isso. Todos os demônios são mentirosos e enganadores. Todos os demônios não têm direito nenhum aos corpos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Quando os demônios estão sendo expulsos, às vezes eles argumentam: faz muito tempo que eu estou aqui, como se o período de tempo desse o direito de posse ao corpo da pessoa. O cristão tem que reconhecer que o demônio nenhum tem direito a habitar o seu corpo. Por 25 vezes no Novo Testamento, os demônios são chamados de espíritos imundos. A palavra imundo é a mesma usada para designar certos animais que os israelitas não podiam comer. O porco era uma dessas criaturas imundas, e segundo a lei do Antigo Testamento, os porcos não poderiam constar na dieta e nem serem tocados pelos judeus. O Novo Testamento eliminou essa proibição ao mostrar que as criaturas eram tipos espirituais.
E como um tipo espiritual, o porco é no reino natural o que o espírito demoníaco é no reino espiritual. Da mesma forma que o judeu devia proteger-se zelosamente do contato com os porcos, o cristão deve evitar contato com os espíritos imundos. O que você faria se uma manada de porcos entrasse na sua casa, dentro da sua sala, e começasse a fazer a maior bagunça? Você ficaria com os braços cruzados, sem ligar para eles, esperando que saísse por vontade própria? Você faria uma limpeza logo que eles sujassem o chão? Nada disso. Você os mandaria embora o mais rápido possível, sem qualquer cerimônia. E é esta atitude que devemos ter com os espíritos imundos. Logo que percebemos a presença dele, eles devem ser expulsos. Todos os 4 evangelhos recordam o evento de Jesus purificando o templo. Esse foi um gesto do nosso Senhor Jesus bem fora do comum. Ele demonstrou sua indignação justificada por aquilo que encontrou no templo. Não era hora de meras palavras, era hora de ação. Ele começou pessoalmente e com determinação a purificar o templo de tudo que era poluição. Este ato é uma ilustração de purificação dos nossos corpos, os templos do Espírito Santo, de tudo que esteja imundo. Os espíritos demoníacos não providenciam nada de bom. Eles somente poluem. Eles não têm mais direito de ficar em nós como tinham nos gado, nos passarinhos, nos cambistas que ficavam no templo em Jerusalém. Nós podemos agir com a mesma autoridade com que Jesus purificou o templo e livrar-nos dos espíritos imundos. Jesus não fez um sermão bonito, nem entrou em debate com aqueles que o difamavam no templo. Ele simplesmente os expulsou. Parece muito irracional, mas alguns cristãos não estão dispostos a ficar livres dos demônios que neles habitam. Alguns ficam envergonhados em admitir a sua própria necessidade de libertação. O embaraço nunca deveria ter sido suas raízes no fato de que a gente esteja habitada por demônios, mas na falta da reação pronta contra eles. Outros têm se conformado com certos demônios por tanto tempo que já não desejam mudar. Nem todos os cristãos desejam viver uma vida pura. Eles são aqueles que fizeram amizade com os porcos. Mas mesmo o filho pródigo caiu em si enquanto ele estava entre os porcos e resolveu separar-se deles e voltar para o seu pai. Vamos orar para que todos os filhos de Deus que estão coabitando com os porcos espirituais percebam que há uma vida melhor. Um pesquisador em bioquímica contou-me de um projeto cujo era alvo isolar e identificar os fatores responsáveis pelo cheiro dos chiqueiros. Ao determinar a razão do porquê que o cheiro dos porcos é como é, seria possível determinar um antídoto. Assim, os suínos seriam mais compatíveis com a sociedade humana. Não é nosso objetivo fazer os espíritos malignos compatíveis conosco. Não estamos procurando meios para que os demônios sejam mais compatíveis, mas como ficarmos livres deles. Não desejamos receber os porcos em nossa sala. Capítulo 2. Nossos inimigos espirituais. Os demônios são inimigos espirituais, e a responsabilidade de todo cristão é enfrentá-los diretamente numa luta espiritual. A Bíblia usa a analogia da luta ao referir-se ao nosso combate com Satanás e suas tropas. Luta é a palavra certa, pois ela indica combate corpo a corpo com os poderes das trevas. A maioria de nós preferiria usar um canhão para atingi-los de longe, mas isso não é possível. A luta é bem pessoal e bem de perto. O inimigo é espiritual e as armas contra ele são espirituais. A luta também sugere métodos táticos de pressão. Isto quer dizer que o método usado por Satanás é o de impor pressão. Ele impõe pressão nas áreas dos nossos pensamentos, emoções, decisões e em nossos corpos. Muitas vezes os crentes sentem as pressões do inimigo de uma maneira ou de outra. Quando alguém não conhece os métodos satânicos, ele se volta para os tranquilizantes, comprimidos para dormir, ou ao sofá do psiquiatra. Mas o remédio divino é indicado para obter a vitória sobre as pressões demoníacas e a luta espiritual. A Bíblia nos mostra como os cristãos podem impor pressões contra os demônios e vencê-los. Ele deve dispensar as armas carnais e tomar as fortes armas espirituais. O crente deve conhecer suas armas e saber como usá-las, tanto quanto deve conhecer os métodos do inimigo e como vencê-lo.
A carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, nos fala de 4 coisas de suma importância a respeito do nosso inimigo espiritual. Primeiro, a carta de Paulo nos diz que a nossa luta é contra principados. A palavra grega para principados é archas. Essa palavra é usada para descrever uma série de coisas, tais como líderes, reis, majestades. Assim, uma série de líderes e governadores descreviam sua posição e organização. A palavra principados nos diz que o reino satânico está bem organizado. Satanás é o chefe do seu reino e sob seu domínio há uma fila de espíritos de alta posição. A palavra principado significa o território ou a jurisdição de um príncipe ou um país que dá o título a um príncipe. Assim vemos que esses espíritos reinantes estão designados para tomar conta de regiões como nações e cidades. Isto é esclarecido no livro de Daniel, no capítulo 10. Porque Daniel, ele estava querendo ouvir a palavra de Deus através da oração e jejum. Depois de 3 semanas, apareceu um anjo explicando que a chegada dele com a mensagem de Deus tinha sido atrasada por causa de um encontro com um príncipe do reino da Pérsia. Ele não se refere a um príncipe humano, pois não há mero homem que poderia resistir ao mensageiro celeste. Ele está falando de um príncipe demoníaco. Assim está claro que há espíritos demoníacos reinando sobre a direção de Satanás sobre nações e cidades para realizar seus fins imundos. Quando há problemas que persistem, infestando igrejas e lares, pode bem ser indicação de que agentes maus foram ali colocados para criar problemas. Assim descobrimos que a nossa luta espiritual abrange muito mais do que nossas vidas individuais. Estamos lutando pelo bem de nossos lares, comunidades e nações. O inimigo está muito bem organizado. Seus movimentos têm um só alvo: fazer o mal a nós. Segundo, estamos informados de que nossa luta é contra potestades. A palavra grega é exousias, que traduzida quer dizer autoridade. Esta palavra nos diz que os demônios colocados sobre várias áreas ou territórios têm autoridade para cumprir qualquer das ordens que venham a receber. O soldado cristão não precisa se desanimar ao saber que quem ele enfrenta tem autoridade, pois ao crente foi dada autoridade ainda maior. Ele está revestido com a autoridade do nome de Jesus. Marcos 16:17 diz: "E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios." Esse versículo nos diz que os que creem têm autoridade maior que a autoridade dos demônios. Os demônios são obrigados a se render à autoridade do nome de Jesus. As escrituras revelam que os demônios não somente têm autoridade, mas que também têm poder. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 19, lemos sobre o poder do inimigo. A palavra poder no grego é dunamis. Nossa palavra dínamo vem dessa palavra. Mas este fato não desanimará o cristão, pois ele tem a promessa da palavra de Deus de que ele pode ter poder ainda maior do que o inimigo. Lá em Atos 1:8, a palavra diz: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra." O crente pode receber poder com o batismo do Espírito Santo. Jesus reconheceu que seus seguidores precisavam de autoridade e poder para combater o inimigo. Quando ele enviou os 12, eles foram todos equipados. Lucas 9:1 diz: "Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas." Um pouco mais tarde, no seu ministério, Jesus enviou 70 discípulos, 2 a 2, e quando eles voltaram, eles contaram do sucesso que tinham experimentado em lidar com poderes demoníacos em nome de Jesus. A grande comissão que Jesus deu à sua igreja proporciona a mesma autoridade e poder. Em Marcos 16:17, está dito que é para o crente expulsar os demônios em nome de Jesus. Essa promessa não foi limitada apenas aos apóstolos ou aos discípulos do primeiro século, mas é para todos os crentes de todos os tempos. A comissão registrada em Mateus 28:18 abre-se com uma declaração, abre aspas: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura." Possuímos hoje a mesma autoridade e o mesmo poder para ministrar o que foi dado à igreja no princípio. Seria pura tolice combater os espíritos demoníacos sem esse poder e autoridade. A autoridade vem da salvação. O poder vem através do batismo no Espírito Santo. O poder que o crente recebe por meio do poderoso batismo com o Espírito Santo é visto na operação dos dons do Espírito. Tais dons do Espírito, como palavras sobrenaturais de conhecimento e o discernimento de espírito, são indispensáveis na luta espiritual. Esse poder e autoridade em nome de Jesus são dados a fim de que o crente possa vencer os poderes demoníacos. Um policial militar é um exemplo de autoridade e poder.
ele se levanta pela manhã, veste sua farda e seus emblemas policiais. Todo mundo reconhece sua autoridade pelo uniforme e pelos emblemas, mas há pessoas que não respeitam a autoridade, seja ela qual for. Por isso, o guarda usa o cacetete de um lado e o revólver do outro. Agora ele tem o poder necessário para reforçar sua autoridade. Da mesma maneira, o cristão será um tolo se tentar combater as forças demoníacas sem autoridade e poder. Não devemos ficar esperando que Deus venha em nosso socorro. Não é hora de orar para que Deus providencie poder e autoridade. Ele já providenciou nossa salvação e nosso batismo com o Espírito Santo. Deus está esperando que nós reconhecemos que Ele já providenciou tudo o que é necessário. E que é para entrarmos na luta, tornando-nos a igreja militante da profecia. Também digo eu que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. O terceiro ponto é que aprendemos que lutamos contra os dominadores deste mundo. E a palavra grega para dominadores deste mundo é cosmocrátoras, que pode ser traduzida como príncipe deste século. Tal designação do inimigo enfatiza sua intenção de controlar. Nas Escrituras, Satanás é conhecido como o Deus deste século. Lá em Coríntios 4:4, você pode ler sobre isso. Quando Adão caiu por seu próprio pecado, Satanás ganhou domínio sobre o mundo. Jesus não negou quais as pretensões de Satanás feitas durante o período da sua tentação no deserto. De máxima importância é que reconheçamos Satanás como um inimigo vencido. Ele não tem poder nem reino. Temos todo o direito de tratá-lo como um transgressor. Vamos supor que você é o proprietário de um terreno todo arborizado. Como dono, você coloca uma placa dizendo entrada proibida. Isso significa que você é o dono e tem direito legal de proibir a entrada de estranhos. Aparece um caçador. Ele não liga para a placa e a transgride. Quando você o descobre, manda ele embora. Ele não tem direito de ficar. É importante que entendamos que os espíritos demoníacos não têm direito legítimo de ficar no cristão. Eles transgridem, mas quando tomamos a iniciativa e os mandamos embora, eles devem sair. Jesus explicou sua habilidade em expulsar os demônios nesta palavra. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Isso está lá em Lucas 11, do 20 ao 22. Jesus declarou que a armadura do valente foi tirada. Isso significa que Satanás está completamente sem defesa. A expressão toda armadura é a palavra grega panoplia ou panoplia. É usada mais de uma vez no Novo Testamento. Em Efésios 6:11, o cristão é exortado a se revestir de toda a armadura de Deus. Assim, o cristão não tem tempo vulnerável, enquanto o diabo é vulnerável a tudo. Satanás ainda está tentando dominar o mundo, e temos de afirmar que ele tem progredido bastante na realização do seu alvo. Mas por quê? Porque a igreja não tem se levantado na autoridade e no poder, que é a sua herança. Mas nesses dias, uma grande parte do corpo de Cristo está começando a entender o inimigo, está tomando sua própria armadura espiritual e está tomando ofensiva contra Satanás e suas hostes. Quanto mais os cristãos entram na luta, mais Satanás perderá. O quarto ponto é que as Escrituras dizem que lutamos contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A frase-chave aqui é de caráter injurioso e destrutivo. Estes poderes têm um só objetivo, o mal. Eles podem parecer como anjos de luz, por ilusão, e atraírem muitas pessoas para as redes da destruição. Jesus expôs os seus maus objetivos na palavra lá em João 10:10, quando ele diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Essas 4 expressões de Efésios 6:12 têm nos dado um quadro vivo do reino satânico, porque ele está bem organizado para alcançar os seus objetivos. Os poderes demoníacos estão colocando em ordem e estão autorizados por Satanás a controlar o mundo inteiro, enchendo ele de maldade perniciosa. Não há vantagem nenhuma para nós ignorarmos as forças e os métodos de Satanás. Isso deixa ele operar como sempre, oculto e sem oposição. O fato de não nos envolvermos na luta espiritual contra ele sugere que não nos importamos com aquilo que acontece conosco e com nossos entes queridos, com a nossa comunidade, com o nosso país ou com o mundo. A maioria dos cristãos não se envolve na luta espiritual por falta de orientação ou de reconhecimento da importância da luta e de como entrar nela. Satanás está nos tentando com seu poder por meio do espiritismo e de todo tipo de horóscopo, seita e etc. A igreja está sendo forçada a examinar novamente os seus próprios recursos.
Um jornal dos Estados Unidos reproduziu a seguinte citação do Dr. Billy Graham: "Todos nós que trabalhamos na obra cristã estamos bem cientes da necessidade de lutarmos contra as forças e poderes sobrenaturais. É perfeitamente óbvio a todos nós que as pessoas possam estar possuídas por demônios, atormentadas e controladas por eles. Mas mais e mais pastor tem de aprender como usar o poder de Deus na libertação do povo dessas terríveis possessões pelo diabo. Deus está levantando um exército grande, armado com armadura espiritual. Os resultados são impressionantes. Através do Ministério de Libertação, milhares e milhares de pessoas do povo de Deus estão sendo libertas dos tormentos demoníacos.